Salve, salve família! Sejam todos bem-vindos aí a mais um episódio do Fala Meio Extremo. Hoje temos a honra de, na mesa aqui, Renato, presidente e fundador da Uniex, maior fornecedor de material esportivo da Várzea, nosso querido Teta, da Vila Isabel. Sejam bem-vindos. Muito obrigado aí pelo convite, primeiramente agradecer a Deus aí e fico muito grato aí pelo convite. Estamos sempre juntos, né, não, Renatão? CEO, ó, é o CEO, Obrigado pela moral aí, rapaziada do Fala Meio Extremo, obrigado pela moral. E tamo aí pra bater um papo, né, Teta? Vamos ver o que sai. Vamos ver se Vulgo Teta, hein? Tetinha lá de Vila Isabel de Osasco. Tetinha do Vila. Um abraço a toda a comunidade de Osasco lá do Vila Isabel. Tamo junto aí, rapaziada. Vamos embora nessa resenha. Da coruja. Bora nessa resenha conhecer um pouquinho da história aí. Vamos começar pela Uniex, né? Está completando esse ano 12 anos de jornada. A gente sabe que no Brasil, cara, não é fácil ser empreendedor. São muitas dificuldades aí no dia a dia. Tivemos algumas recentes aí, como pandemia, entre outras. E vocês construíram um prédio aqui na região, cara, que tem toda uma estrutura muito profissional. Então, conta pra gente como é que surgiu a Uniex. Vamos entender um pouquinho dessa caminhada. Eu costumo dizer que a gente não é empreendedor, a gente é sonhador. Legal. Porque não, cara, tem que sonhar antes de tudo. Para você empreender aqui no Brasil, você precisa ser muito corajoso, precisa ser muito resiliente, precisa ser muito guerreiro, porque você vai tomar muita pancada. Só que o sonho que a gente tinha lá atrás, ele serviu de combustível para superar todos esses entreveros aí, né? Então, tinha um objetivo lá atrás, tinha um sonho lá atrás, focando nele, e o sonho tá virando realidade. O sonho tem que sempre ser maior, né, amigo? Tem que sempre ser maior do que as dificuldades, né? A dificuldade começa com carga tributária. Você abre a empresa já pagando. Você já abre a empresa e eles fazendo força para você fechar. Mas a gente está aí, tomando pancada, passando por algumas provas bem pesadas aí. Pandemia foi muito cruel, mas estamos aí. Legal, cara. Firme e forte. Eu costumo dizer que é igualmente bambu verde, né? Inverno, mas não quebra. Vaso ruim não quebra e por aí vai, né? A gente é isso. Vamos que vamos, né? Firme na rocha. Mas foi a primeira empresa ou teve outras antes? Já tive outras empresas. Eu sou sonhador, que eu nem costumo dizer empreendedor. Legal. Eu sou sonhador desde os 21 anos de idade. Com 21 anos de idade eu falei, eu não vou trabalhar mais de empregado para ninguém. Já tava no sangue. E aí eu tive uma fábrica de etiqueta e quebrei, não deu certo, negócio muito inexperiente, um negócio muito difícil. Eu sou moleque de Senai, fui nascido e criado dentro de uma oficina mecânica, né, de manutenção e tal. E aí um dia eu falei, eu tenho que ser vendedor, só que não foi fácil, né? Com 21 anos eu já estava quebrando a minha primeira empresa. Mas é sempre assim. Geralmente os maiores quebram primeiro. A história do grande empreendedor é assim. A gente sempre vai quebrando, apanhando e aprendendo, né? A cada dia. Aprendendo sempre. Tetinha, você teve empresa também? Conta um pouquinho pra gente aí. Também sou empresário, né? Graças a Deus vim de uma comunidade lá, Jardim Novo Horizonte, que é a divisa, né? Osasco com Carapicuíba, né? Tive uma experiência de vida aí muito grande, com 9 anos aí. Comecei lá na comunidade, tinha uma fabriquinha de violinha, né? Aquelas violinhas que vendem de feira, aquela amarelinha. Sim. Foi meu primeiro. Tem hoje ainda isso aí? Não, acho que hoje não tem mais, né? Hoje não tem mais. Deve ter. Não, as fabriquinhas das violinhas deve ter, mas lá na região mesmo, que a fábrica ficava localizada lá na comunidade mesmo, não tem, né? Mas empregou muita molecada na época lá, né? E de lá pra cá a gente trabalhei na feira, depois fui também no sistema financeiro, trabalhei com mineradora, calcário. Então somos todos sonhadores, né? Aproveitando até o gancho do Renato, somos todos sonhadores, né? Graças a Deus tive uma experiência profissional muito grande. Legal. Hoje estou com 51 anos de idade, né? Peguei o Vila Isabel também no comecinho, né? E era um grande sonho, né? Não só meu, como de toda a diretoria. E um dos fundadores lá, um abraço pro Macaco, né? Hoje está ainda lá no Vila Isabel, um dos fundadores que lá está presente até hoje. O César hoje, que é o presidente hoje em exercício, né?
Então nós começamos também, estou dizendo, nessa questão empresarial, mas também na questão futebolística, principalmente no Várzea, né? Fomos o primeiro campo a ser gramado na cidade de Osasco, junto com a parceria lá com o Capitão Cafu. Um grande abraço, amigão do peito da comunidade lá do Vila Isabel. Ele é de lá, né? Na realidade ele é do Jardim Irene, né? Jardim Irene. Do Jardim Irene, e conheceu o Vila Isabel depois, através de um futebol, né? De um amistoso. E de lá para cá, amizade de longa data, né? E fortaleceu junto com a prefeitura lá de Osasco, junto com aquele projeto que teve da Brahma, né? Foi o primeiro campo sintético de Osasco a ser gramado. E não só isso, né? Também como uma benfeitoria que hoje tem lá do Vila Isabel, foi todo um processo que eu posso dizer com o aprendizado que eu tive durante todo esse... Desde a minha infância, com 9 anos, eu falei, comecei, né? E hoje, se vocês não têm o prazer, mas estão convidados de ir lá conhecer o campo do Vila Isabel. Não é brincadeira não, irmão. 5 estrelas na camisa ali, ó. Você tá vendo? Conta um pouquinho dessas estrelas aí também. Fala aí o que o Vila Isabel já conquistou. Bom, vamos lá. Primeiramente, o Vila Isabel tem 75 anos de história, né? Só isso. Só isso. 1948, 10/4/48, a fundação do Vila Isabel. E aí teve, né, um longo período. A caminhada é longa. A caminhada é longa, mas tivemos aí altos e baixos, né? E essa irmandade com a Uniex, que daqui a pouquinho a gente vai voltar, porque a história não é gigantesca. Parceria de longa data, né? Longa data. Longa data. 10 anos estão fazendo a contabilidade hoje, né? A gente tá na dúvida. Hoje, Entre 8 e 10, mas faz tempo. Vocês se aturam há pouco tempo, Nada, então, assim, né? nada, é um prazer meu. Eu vou falar. São parceiros de verdade e são pouquíssimos que a gente pode virar as costas e saber que os caras estão com a gente mesmo. Tem que valorizar, né? Esses são Porque, parceiros de verdade. Hoje em dia, Na alegria, na hoje em dia tristeza. tem um monte de gente aí Só na alegria, né, Teta? Só na Hoje alegria, foi só na alegria, né? de vez em quando tem aquelas briguinhas assim, mas faz parte do relacionamento, né, irmão? Qual time dos dois? Eu sou santista, irmão. Santista. Sou santista. Saudade, né, daquela época, né? Porra, eu tenho saudade daquela época, não. Eu peguei, meu irmão. Meu pai era santista, pô. Eu peguei o pior período, que foi na minha época de adolescência, né? Sim. Puta, peguei o último título que eu vi mais ou menos foi em 84. Depois peguei aquela seca toda e depois eu lembro Neymar, até hoje. moleque, né? Foi aquela antiga extinta que hoje é sul-americana, era a Comembol, que ganhou lá em 98, se eu não me engano. Mas fiquei uns 15 anos na minha adolescência. Não, Diego, vocês foram Robinho, campeão. né? Aquela Eles foram campeão brasileiro em Não, 2002. depois que veio 2002, a final agora contra o recente, Corinthians, né? 2002 agora recente, né? Recente, Mas mas eu peguei caminhadinha já, né? uma época bem... Bem triste, Bem né? triste. Inclusive até o Brau foi no... Como nós estamos aqui no podcast, né? O Brau teve num podcast aí muito conceituado, né? Que é do Igão lá e do Mitico, né? E ele até falou assim, pô, você é da onde? Perguntou pro Igão, né? Você é da onde? Pô, eu sou de Osasco. Osasco, Tetinha, meu amigo. E a gente tá na caminhada. Renato torce pra quem, Renato? Eu sou Corinthians. Aí sim, cara. Sou Corinthians. Eu não vou Minha falar cara que de insatisfação. eu tenho. Não, mas Também então, eu tenho tenho algumas alegrias na minha vida. Porra, minha filha, acho que é a maior alegria que eu tenho na minha vida, mas eu vi o Corinthians ser campeão mundial no Japão, cara. Você foi pra lá? Fui pro Japão e vou Que falar. louco, cara. Sabe Japoneses, aquela os coisa? japoneses literalmente abriram os olhos. Eu costumo dizer que eu zerei o game. Eu acho que eu era corintiano até 2012. E depois eu tô só sabe? Mas Só uma curtindo. pergunta, né? É só um mundial, né? Você é bem... Não, são dois campeões. Não. Dois mundiais. Vamos mudar de assunto. Vamos mudar Faz de o seguinte, assunto. reclama na FIFA. Vamos voltar na história Muda de da assunto. Uniex aqui. Futebol é sempre essa resenha saudável, né, cara? Que continue assim nessa brincadeira. Sim, Porque, infelizmente, tem sim. gente que parte pra violência e não é isso que a gente preza, né? Acho que Renato, continua um pouco a história da Uniex, então. Com esse sonho, com 20 anos começou a sonhar. O sonho hoje virou um império, podemos dizer assim, que você dá oportunidade para muitas pessoas Quantos poderem funcionários hoje? trabalhar aqui, né? Hoje, direto, são 250 funcionários e a gente tem mais 17 lojas franqueadas. Cada loja tem, em média, 3 pessoas que não são funcionários, mas são as pessoas que vestem a camisa Uniex. Então, passa de 300 pessoas. É muita gente, muita família envolvida. Muita gente, né? Porque uma vez que você dá a oportunidade para um profissional, você está dando a oportunidade para uma família inteira. cara. Então é isso que tem que levar em consideração. Sem contar os indiretos também, E através o de que é tudo mais, que acontece. uma coisa que faz parte da essência da Uniex. A Uniex começou lá atrás, sou moleque de vila, sou moleque de quebrada, sou ali da região do Grimaldi. Não sei se vocês conhecem ali, perto do Ajax, da Vila Rica. Sim.
Eu sou nascido e criado naquela região ali, favela do Sinhá, Santa Cruz. E, cara, eu cresci no meio da quebrada, vendo a violência. Os meus amigos de infância, quem não morreu tá preso, tava preso. E os que estavam presos saíram e depois morreram também. Então, pouquíssimos estão hoje, das pessoas que têm aquela raiz comigo, pouquíssimos seguiram um caminho. Não, a gente tem contato, porque muitos se perderam pelo caminho. E é coisa de periferia, né? Exato. Quem está na periferia aí sabe. E desde sempre eu sempre falei, cara, eu quero sair daqui, eu preciso vencer na vida, eu preciso correr atrás dos meus sonhos. E só que uma coisa eu sempre olhei, né? Eu sou um cara, mano, que eu volto invariavelmente, uma vez a cada 2 meses, 3 meses, eu faço um circuito passando pela frente de todas as casas que eu morei quando eu era moleque. Eu não paro, eu não vejo ninguém, mas eu faço questão de ver os lugares por onde eu passei. Pra resgatar e as coisas que eu tive que fazer para sair dali. Porque se eu não tivesse feito, muito provavelmente eu estaria ali ainda. Então eu tenho um vínculo muito bacana com as minhas origens. E para viver esse meu sonho, eu percebi que eu precisava desse elo. O meu combustível era lembrar de onde eu vim para saber aonde eu queria chegar. E eu tenho uma premissa aqui comigo, cara, que eu acho que 95% das pessoas que vestem a camisa da UniEx são da quebrada, são da periferia. A gente consegue olhar no olho e falar a mesma língua. Aqui eu tenho um puto orgulho de dizer que eu não tenho um funcionário sem registro. Porque eu fui peão, cara. Eu fui garçom, trabalhei na feira, trabalhei em Lava Rápido. E os lugares por onde eu trabalhei e eu não tive registro, eu sei a falta que me fez. Eu sei o quanto foi difícil pra mim o cara virar pra você e falar, ó, não precisa vir amanhã não. E eu falo, mas como assim? Eu não tenho nada pra receber? Tem uma base, não tem nada. Amigão, tchau, obrigado, boa sorte, tchau, obrigado. Então eu sei o quanto isso é importante, o quanto isso faz falta. Então, quando eu decidi fundar a UniEx, um compromisso que eu tinha comigo era de que o que eu não quis para mim lá atrás, eu não ia proporcionar para ninguém. Eu tenho um orgulho absurdo de ter 100% dos meus funcionários registrados, todo mundo com a dignidade em dia. Fica aí a dica aí para vocês, empresários. Vamos pensar bem aí nos funcionários. Valorizar, né, cara? Valorizar. Não são funcionários apenas, são parceiros, são amigos, são famílias por trás de cada pessoa aí. E é muito plausível esse discurso teu, porque hoje a gente está se perdendo muito para o mundo da informalidade, né? A gente vê que muitos empresários também, muita gente só critica a pandemia, mas muitos deles estão se escondendo atrás desse discurso para até hoje não dar sequência no trabalho. Então, muito bacana ouvir isso de você, cara. Fora os tributos, né? Pelo amor de Deus. Só ele sabe aqui. Pesadíssimo. E até aproveitando esse gancho, hoje você tem algum projeto voltado para a periferia? Porque como você saiu de lá e conhece muito bem, a molecada ali se perde por falta de oportunidade. Para a droga, para o crime. Então, hoje, acredito que através da UniEx, você pode proporcionar algumas oportunidades para esse nicho de pessoas ali, né? Tem algum projeto que vocês fazem? Eu costumo dizer, cara, que eu uso alguns exemplos, né? Por exemplo, o Maurão tá ali, vai lembrar de um bagulho que eu falei pra ele há uns 10 anos atrás, que é meu amigo de nem sei quantos anos. Não, e o Maurão, só uma observação que não tá aparecendo na câmera, então nós vamos filmar ele aqui. Obrigado por abrir essa oportunidade. Chegamos aqui através do Maurão, que nos recebeu super bem. Só tem tamanho, coraçãozão enorme. Pessoa do bem. Maurão tinha um projeto social chamado Lutador do Futuro. E aí um dia, a gente trocando ideia, que a gente treinou muitos anos na mesma academia, e um dia eu procurei saber do projeto e tal, e eu cheguei de uma forma e falei, Maurão, quero ajudar, e eu fortaleci. Aí ele virou e falou, mano, eu quero colocar seu nome aí, eu quero que você apareça. Eu falei, não, eu não quero aparecer, eu não quero colocar meu nome, porque é o seguinte, eu preciso de pessoas como você para eu poder ajudar. Sim. Eu não posso pegar 50 moleque na quebrada e dar a atenção que eles precisam. Exato. E aí eu tenho o Maurão, na época tinha o Maurão que tinha esse projeto, e eu falei, peraí, eu preciso de você. Ah, mas eu vou prestar conta. Eu falei, amigão, você não precisa prestar nada. Se você não estiver dando o fim que você me falou, quem tem que acertar as contas com a tua consciência depois
é você mesmo. E isso eu venho replicando todos os dias. A gente ajuda, muito mais escolinhas do que a gente pode e muito menos do que a gente gostaria. A gente entra sempre com o lance da parceria, a gente não pode dar tudo de mão beijada, porque senão as pessoas que estão por trás se acomodam. Né? Então eu sempre falo, me traz isso que eu te dou isso, coloca X moleque lá que eu vou ajudar com tanto. E nessa caminhada a gente tem uma sementinha Uniex em cada quebrada. Um grande parceiro nosso que ia colar aqui hoje não colou, é o Bruno. A gente tentou fazer uma parada mais séria lá no Paraisópolis. A gente chegou a ter, simultaneamente, uns 15 meninos trabalhando aqui. Eu inventei um programa de menor aprendiz. Porque, embora a gente tenha as obrigações fiscais, quando a gente quer fazer alguma coisa para ajudar, a gente não pode. A legislação breca. Te bloqueia, né? Me bloqueia. Eu peguei, meti o peito, trouxe um monte de menino para cá. Acho que tinham 2 semana passada aí. Os meninos vêm, aprendem uma profissão e segue o caminho. Para ensinar a molecada. Porra, tem moleque lá da favela do Paraisópolis que é operador de máquina de bordado, operador de máquina laser. Teve menina que veio para remate, acabamento. O negócio não dá muito certo lá porque é muito longe. Para a molecada vir do Paraisópolis para cá, e eles estudam, que uma exigência que nós tínhamos é que continuasse estudando. Mas, onde a gente pode, a gente tem sempre uma sementinha ali tentando dar uma fortalecida e não esquecendo nunca de onde a gente veio. Legal, parabéns. Desculpa aqui, só pegando o gancho do Renato aqui, mesmo indiretamente ou diretamente, ele sempre está fortalecendo. Por exemplo, o Vila Isabel, como nós estamos nesse gancho, né, de ações sociais, Vila Isabel tem 450 crianças hoje na escolinha, totalmente gratuita. Tá? Nós temos uma psicóloga lá dentro, tem um assistente social lá dentro. E onde essas crianças, né, às vezes não só o futebol, né? Às vezes essa criança chega lá, né, precisando de uma ajuda, de uma psicóloga, de um assistente social. Então nem sempre é só o futebol. E ele, querendo ou não querendo, a Uniex sempre está presente, né? Tá presente, né? Porque fornecemos também, né, o material da escolinha, né, que é nosso parceiro Uniex. Então, mesmo diretamente ou indiretamente, a gente sempre está... Isso é importante, né, cara? É muito a parte social também, muita gente se perde em só querer doar alguma coisa, como você acabou de dizer, e esquece de formar o cidadão. Né? Então, acho que hoje isso é o fundamental para a sociedade entender. A gente fortalecer também a formação da pessoa, do profissional, da dignidade, né? Da dignidade. Você precisa ensinar a pessoa que a primeira coisa que ela precisa não é do alimento, não é da vestimenta, ele precisa da dignidade. Se sentir útil. Ele precisa da dignidade, que com a dignidade, aquela condição que ele tem de frio e fome tende a desaparecer mais rápido. Exatamente. Muita gente até questiona assim, fala, pô, você abriu o farol, você deu R$5, você deu R$10 pro menino, ele tem que trabalhar, tem que fazer isso. Eu falei, gente, não é fácil pedir. A gente tem que parar para pensar nisso. Não é fácil pedir. Você chegar e pedir por necessidade de fato é muito complicado. Então, a pessoa se humilha a um ponto de fazer um pedido. Então, quando for o que vocês acabam de dizer, dar dignidade, dar a projeção para essa pessoa é muito importante. Formando profissionais, igual o Tetinha falou, o apoio de vocês, colocando essa criança para jogar, para brincar. Você vai. Primeiro ponto, você já tira ele da rua. Né? Enquanto ele está praticando esporte ou fazendo qualquer atividade, seja psicológica, seja o que for, naquele momento ele deixa de ser um usuário de droga, de ele estar fazendo qualquer coisa de errado. Então, só esse fato de ocupar o espaço de tempo dessa pessoa já é importantíssimo. Esse período que ele está praticando uma atividade, ele não vai estar fazendo bobagem. Então, isso é uma coisa que eu sempre levei comigo e entendi que isso é muito importante. Formar o cidadão é mais importante que qualquer outra coisa. E hoje, qual que é o principal objetivo da Vila Isabel e da Uniex, uma vez que nós entendemos que foi construído realmente uma base sólida como empresa e como uma estrutura da Vila Isabel, ajudar essas crianças através desses projetos? Qual que é o principal objetivo de vocês hoje, começando pelo Renato? A questão é a seguinte, quanto maior nós formos, mais alcance a gente tem. Eu acho que com o Vila Isabel não é diferente. O Vila Isabel é uma organização, é uma associação que está crescendo e ela vai se tornando mais relevante, assim como a Uniex.
Quanto maior formos, mais relevantes a gente vai passando a ser, e direta e indiretamente as coisas vão acontecendo e vai se tornando mais abrangente. Sempre torcer pelo seu parceiro, né? É o que eu sempre falo. Você não deve desejar o mal pro seu parceiro, porque se o seu parceiro estiver bem, ele vai sempre te puxar. Você não tem que desejar o mal para ninguém, né? Exatamente. O Papai do Céu não gosta disso. Boa, bem parceiro. Mas é assim, foi que nem o Renato deixou bem claro aí, o nosso objetivo não é formar somente atletas. Nosso objetivo é dar um respaldo para essa criança em todos os aspectos. A molecada tem psicólogo, cara. Deixa eu falar um negócio para você. Isso é importante, cara. Essa semana aí o César me confidenciou, o atual presidente do hoje em exercício do Vila, que tinha uma criança dentro da escolinha, né, que estava passando por um período que a psicóloga pediu para que a mãe procurasse o esporte, porque a criança estava fechada, né, tímida, e a mãe mandou uma mensagem lá no grupo, falou, olha, o que vocês fizeram pro meu filho automaticamente foi uma coisa para mim. Isso não tem preço, nossa, né, cara? meu, Isso aí não tem preço, cara. A mãe mandando uma mensagem lá no grupo do pessoal, os coordenadores lá da escolinha, um abraço para todos os professores e a coordenadora lá, Amanda, né? E a Eliana lá, a nossa assistente social. A mãe dá um retorno relacionado a isso, pô, isso não tem preço. Não tem preço. Não tem preço, não só isso, às vezes a criança chega cabisbaixo lá no treinamento, né? Então automaticamente o treinador, o professor, fala, poxa, está acontecendo alguma coisa? Vai lá bater um papo lá, né? Com o assistente social, aí de repente, às vezes a gente te fornece um lanche, né? Às vezes a criança vai procura até a nossa escolinha, porque às vezes está faltando até um alimento dentro de casa, né? Então, juntamente com isso, a gente tem uma parceria não só da prefeitura, como da CUFA. Então, de repente, está faltando um alimento na casa da criança, né? Então, a gente faz todo esse trabalho. E até o cuidado, né? De estarem olhando, das pessoas estarem olhando. Por exemplo, uma criança que sofre violência, o pai vai pensar duas vezes em... Peraí, amanhã o cara tá lá na escolinha, o moleque tá na escolinha, peraí, como é que o moleque vai chegar roxo lá? Então, por mais que ninguém trate isso de forma direta, porra, tem gente olhando pro seu filho. Toma cuidado com o que você está fazendo com ele em casa, porque vai chegar lá amanhã e corre o risco dele falar. Então, cuidado com o que você está fazendo na sua casa com o seu filho. Verdade. Uma coisa que eu queria explorar aqui de vocês dois, para vocês terem uma ideia do tamanho desses dois caras aqui. Hoje, a Uniex, segundo informações que a gente teve aqui de bastidores, 3 milhões de peças produzidas mês. Não, é isso? Vocês estão loucos. Não? 3 milhões mês? Não. São 3 milhões de peças produzidas desde a fundação do Uniex, que Perfeito. É peça pra caramba. É mais que 1% de toda a população do Brasil. É muita coisa. Muita coisa. É muita Hoje coisa. está presente em quantas modalidades? Futebol, se inventar aí, a gente tá no podcast. Tetinha, qualidade. e a escola de samba, meu querido? Bom, a escola de samba é um outro segmento que temos lá no Vila Isabel, né? Um abraço aí pro pessoal do Bloco da Coruja lá, vocês estão convidados também a participar. Mestre de bateria, gente. Não, Mestre teta. Eu passei o bastão, né? Essa parte já foi, porque também não dá pra você assumir a chupacana. Presidente, mestre de bateria, cuida do seu administrador do Vila, tá de sacanagem. empresário. Rapaziada, vamos tomar água e dar um gelo? É isso mesmo. Renatão, então fala um pouquinho mais, 3 mil peças produzidas dia aqui dentro da Uniex. Me conta um pouquinho disso. Como que a gente chega numa produção dessa, cara? 3 mil peças personalizadas. Que é Personalizada, muita coisa. Porque você fala, são 3 mil peças iguais, tem muita empresa que faz. Só que são 3 mil peças personalizadas. São peças com identidade. Até coloquei essa semana no quadro ali que a Uniex ela não vende camiseta. A Uniex vende identidade. Que é a identidade da quebrada, é a identidade da sua vila, da sua agremiação, da sua empresa. Falando nisso, ó, gente, estamos bonitinho aqui, hein, ó. Estamos bonitinho. Obrigado, Uniex, pelo presente aí, cara. Obrigado pela força que vocês dão pra gente. Que aumente esse número, né? Cada vez mais. Cada vez mais. A gente tá em busca disso. Pô, bacana, cara. E falando em personalização, Vila Isabel toma conta de vários projetos, muita coisa aí. Fala mais aí do Vila Isabel aí, o que a gente tem de projeto social, de coisa nova, de campeonatos. Fala tudo, solta a voz, ó. Vamos lá, solta a voz, Tetinha. O negócio é o seguinte, vamos lá. Vamos falar um pouquinho do clube. O clube, como eu já
falei aí, 75 anos de histórias, né? Com muita honra, com muita glória. Chegamos a alguns campeonatos aí, Martins Neto, antiga extinta MR, campeonato de Osasco, né? Taça Cidade de São Paulo, Pacaembu, e por aí vai. Se for contar a história... Fica aqui até amanhã de manhã. Fora isso também, temos lá também um bloco, né? Bloco da Coruja. Mandar um abraço lá pro Mestre Ligue, Mestre Biel, Maestro Edivaldo. Vou nessa bateria aí. Pode chegar, vocês já estão convidados. Renatão já é parceiro, o Uniex já é parceiro de muitos anos. A gente sempre sai aí um domingo antes do Carnaval de São Paulo, estão todos convidados também, né? Fora isso, temos lá a nossa loja física também do Vila Isabel. Entregamos pro Brasil inteiro, hein? Ele tá ligado aqui. E-commerce monstro. Entregamos pro Brasil inteiro aí. Eu acho que uma das lojas físicas de time de várzea aí, uma das maiores aí. Não menosprezando aí, que você sabe que a humildade do Vila Isabel é o que mais prevalece, né? Mas a gente tem um trabalho bacana, principalmente nessa questão, né? De vendas de artigos do Vila Isabel. Legal, cara. A prefeitura lá dá uma força pra vocês, né? Prefeitura parceiraça. Rogério, um abraço, prefeito. Abraço, Rogério. Tivemos Um um abraço evento pro meu lá amigo recente. Michel, o meu amigo Michel, secretário lá, tamo junto também. Todo mundo, a prefeitura, seja da cultura, esporte. Ninguém faz nada sozinho. Não, os caras são. Daí, vou falar um negócio pra você, parceiraço, irmão. Vila Isabel e Prefeitura de Osasco, um abraço a todos. Se eu esqueci de falar de alguém, mas Sim, Esqueceu de falar da Copa do Busão, mano. Vamos, calma, patrão. Estamos falando. Me ajuda a te ajudar, 06. Vamos chegar agora. Esse busão vai chegar ou não? Esse busão vai lá. Mas vou falar um negócio pra você. O busão, vamos agora para a 7ª edição, correto? Previsão agora, vamos dia 7. Então falta pouquíssimas vagas, hein, pessoal? Ó. E aí, quantos times você tinha? Ó, a gente estamos com uma... Esse ano a gente vai fazer um negócio mais bacana aí, que eu digo, a gente não vai querer muita quantidade, a gente vai querer qualidade. Você tá fora dessa então, hein, mano? Vai fazer uma inscrição, não sei não. Então, faltam pouquíssimas vagas aí, já estamos praticamente fechados com a Copa. E como é que é o processo? Parceria fechada aqui, Uniex, mais uma. Vamos arrumar um problema ao vivo aqui? Será que aquele time pesadão da Casa Verde Alta, lembra aquele time, campeão de Caio? Será que aquele monstro Um dos monstros da vaga. Será que aquele pesadão... Ele vai sentar aqui depois que eu sair agora. Será que aquele pesadão da Casa Verde Alta, O convite da especial já ferradura... foi feito. Você acha que eu já peguei ele ali de orelhada aí? Um abraço Você já aí. embigoda ele, né? Um abraço pra toda a rapaziada aí do Ferradura, 9 de julho, time monstro, máximo respeito. Acabei de mandar um convite aqui especial aí, só tá faltando um retorno agora, só depende dos caras agora. Já vi que tem uma rivalidade grande aí. Não, é respeito. É respeito? Respeito. Não, Demais. a gente Rivalidade eu falo no Não, esporte, não, dentro de Rivalidade campo. dentro de campo. Não, é Mas respeito. eu vou contar uma história aqui, isso daqui foi 9 de julho, eu tô com a irmã, esses caras da antiga, esses caras faziam festival, eles começavam no sábado, só terminavam no domingo. E sempre começava no 9 de julho, que é tradição a equipe. Porra, nós chegava lá, num dia só ia embora, no outro dia. e assim vai. E a cachaça rolando. Cervejinha gelada. Querosene, Danone. Isso não pode faltar. E o campeão literalmente leva o ônibus. Leva o ônibus. Depois, vocês vão estar convidados também para participar. Início da Copa em novembro, congresso em outubro, o término da Copa em abril. Uma novidade aí, para ficar bem bacana, principalmente nessa questão de horário. Iremos fazer 2 jogos no sábado, 2 no domingo. Só time monstro, só time pesado. A Copa tá... Vai ter transmissão ao vivo de alguma forma? Temos transmissão ao vivo lá. Parceiro lá, um abraço lá pra rapaziada lá, que tá sempre fechado com nós lá, da Thunder Sport. Como vocês começaram aí, independente se começaram lá fora, mas estão fazendo um trabalho muito bacana, viu, Renato? São monstros mesmo, muito profissionais. Legal, obrigado aí. Só não convido o time desse cara aqui pra jogar, não. Time Vou daqui, falar, Unidos do Morro. São 2 times, pernas de Unidos pau, do Morro e o UFC. Não o UFC de luta, o UFC Unidos Faremos Churrasco. Essa é a resenha. O cara é ruim demais. Nós chegamos no gente. UFC, na Uniex, através Tem dessa que ver se ele rapaziada. chega com o dinheiro da picanha. Se chegar é titular, é 10 e rapaziada baixo. do UFC e Unidos do Morro. Ele é o dono da bola. Então tá certo Marco isso o tal aí. de Alão, É isso. Alambrado. Não, mas tá em casa, a gente se vira lá. 42 a gente brinca ainda.
Falar nisso, vocês ainda jogam ou não? Fica só por atrás dos Eu vou te bastidores, falar, né? eu já fui boleiro, hein? Não era fazer bolo, não. É boleiro, confeiteiro. Confeiteiro? Vou te falar, Mas joga ainda? Brinca não? Não, Brinca. toda final da Copa, né, tem a resenha, né? Os amigos da Uniex com os amigos do Com a Vila diretoria Isabel. do Vila Isabel. Os caras só perdem, irmão. O último Maurão, Aí depois vocês vão conhecer o Maurão. Eu preciso zagueiro. confidenciar uma coisa pra vocês. O jogo é assim, primeiro tempo é 3-0 pra gente, Fora os ameaças, no né? segundo tempo eles empatam, mas é porque a gente cansa, entendeu? Entregou. A gente dá uma cansada, entendeu? Sabe, não pode bater, né? Assim todo mundo vai embora feliz. Falar em bater, Renato, você, por acaso você trabalha também com alguma questão de luta ou não? Fiquei sabendo aí nos bastidores aí que você já foi bom dos negócios. Cara, também. não, então, eu sou atleta, tipo assim, eu trabalhei a minha vida inteira, eu sou moleque de viver trancado em fábrica. Quando eu decidi ir pra virar sonhador, não empreendedor, eu comecei a jogar bola muito velho. Brincava quando era moleque, mas depois que eu comecei a trabalhar, aí eu fui voltar a jogar bola velho. Joguei bola no União dos Operários muitos anos, uns 15 anos pelo menos, tenho grandes amigos. Chegou a ali. virar profissional, não? Não tinha qualidade. Não saia do restaurante lá, como Não, carneiro, não. né? Saudoso carneiro lá, Ali é o seguinte. União dos Operários é vampiro, os caras é só resenha. O nível ali é um pouco mais alto, mas eu brinquei, joguei ali muitos anos, tenho grandes amigos do União dos Operários, só que eu sou um cara fanático por esporte, cara. Qualquer esporte que colocar aí, eu vou tentar desenrolar, porque eu gosto muito de esporte. E com 26 anos eu descobri o jiu-jitsu e me tornei faixa preta de jiu-jitsu. Sou faixa preta desde 2009. Tive uma história bem... Não era nas brincadeiras, tô falando pra você, meu irmão. Você vai arrumar pra cabeça. Foi então... E aí eu vou migrando. Eu joguei bola um tempo, aí fui pro jiu-jitsu, aí do jiu-jitsu eu tô... Eu vou pedir. Agora eu entendi porque o jogo termina 3-3. Vocês saem na frente e deixam os caras empatar, é isso? E o medo de dizer que tomou... Não podemos perder a parceria, né? Nunca, jamais. Mas continua. Vamos... E aí, hoje eu ando de bicicleta, ando de skate. O que tiver de esporte aí eu tô me envolvendo. Bacana. Eu gosto bastante. Esporte, ele tem que estar presente, né? De várias formas. Esporte é disciplina, cara. Disciplina. Jiu-jitsu me ajudou muito nessa minha vida de empreendedor, sonhador. Jiu-jitsu me deu um foco absurdo para lidar com as mais diversas situações. Jiu-jitsu é uma arte marcial que te mostra que, por pior que você esteja, a tua última alternativa é se desesperar. Porque se você se desesperar, aí você tá no sal. Então você pode... Isso pra vida, né, cara? Mas tá intrínseco. A vida de um lutador de qualquer arte marcial que seja, o cara percebe que quanto pior você tá, mais calmo, mais focado você tem que estar para sair daquela situação. E isso tá na vida de qualquer lutador. É importante isso, cara. Você também entrou nessa parada aí, Tetinha? Tem nem tamanho, porra. Você é levantador de copo. Que Que esporte você pratica? Levantamento de copo. Ultimamente meu esporte tá sendo O tríceps, o bíceps, tá bom, né? só nessa. Mas já joguei bola 25 anos atrás. Comecei a jogar, saí do Novo Horizonte, fui convidado pelo Oswaldo Macaco a participar do Vila Isabel, né? E ali eu finquei minha bandeira e ali mesmo fiquei. Até hoje a gente tá lá. Hoje eu dou uma parada porque meio não existe meio, né? Sedentário, né? É um tempo também, né? Muita Não, coisa. mas não é desculpa, irmão. Temos que praticar esporte. Esse negócio de tempo não é desculpa, é ser vergonhice mesmo, mas nunca é tempo para mudar, né, não, Renatão? Com certeza. O esporte ele tem que estar presente. Cara. Sempre. Deixa uma mensagem aí, Renato, para quem está assistindo aqui, para poder vir conhecer a Uniex. Quem ainda não conhece, porque a grande maioria já conhece. Né? Então A Uniex é o seguinte, cara, eu sou muito suspeito para falar, porque é como se estivesse falando de um filho. Por mais defeitos que tenha, sempre é um filho e sempre vai ser vista com olhos diferentes, olhos de carinho e tal. Eu vou deixar as pessoas que vêm depois falar da Uniex, né?
eu sei que está meio fora do script, mas eu quero que o meu pessoal do marketing aqui fale da Uniex, claro, porque claro, ninguém melhor do que eles para falar do que eu. Que legal, cara. Antes deles falarem, que eles vão dar uma palavrinha pra gente aí, e até para voltar pro Tetinha também da Vila Isabel, qual que é o principal objetivo agora da Uniex? Foi falar nos bastidores que na periferia, a marca aqui é consolidada. Não só na periferia, não só na periferia, né? Não só na periferia, acho que foi até o termo errado que eu utilizei. Estava presente no seriado da Netflix, do Sintonia, passando direto na televisão agora, acho que no programa do Neto, estava passando esses dias também. E o Maurão usou um termo que é o seguinte: o cara hoje ele vai comprar uma camisa oficial no time, vai pagar 300, 400 reais. Então a chance dele ter um material oficial lá na periferia é muito difícil, porque é caro o produto. A Uniex ela leva um material de qualidade com um preço acessível. Então qual que é o principal objetivo hoje? Eu vou interromper você porque tem um detalhe que vocês... Eu falei há alguns minutos atrás que a Uniex ela não vende camiseta, ela vende identidade. Boa. Então o moleque da quebrada, ele quer usar a camisa com a qual ele se identifica. Perfeito. Entende? Por exemplo, um corintiano é corintiano em qualquer lugar do mundo. Agora um cara com a camisa do Vila Isabel, todo mundo sabe a raiz dele, de onde ele veio, as pessoas que ele conhece. Se você encontrar amanhã, você tá andando em Londres, vê uma camisa do Vila Isabel passando, você vai falar: e aí, conhece o Tetinha? O cara vai falar: conheço. Porra, entende? Então a camisa que a Uniex vende, é isso que a Uniex viabiliza, é a formação da identidade. E o cara nunca vai esquecer. Por exemplo, o cara virou médico. Se ele nasceu lá na Casa Verde, ele sabe do 9 de julho. Se ele nasceu lá em Osasco, ele sabe do Vila Isabel. Se ele nasceu lá na minha quebrada, né? Ele vai saber do Ajax, entendeu? Então ele pode ser médico, ele pode morar no Japão. Aquela camisa representa alguma coisa para ele. Leva uma história. Né? Leva uma história. E é a identidade dele. Sim. Entendeu? Então, corintiano é corintiano. Não tem aquela identidade. É muito diferente. Uma particularidade, né, da Uniex. E tem um diferencial também, que é a questão de prazo de entrega, né? 5 dias. O Uniex é o seguinte, cara. A Uniex começou porque eu jogava bola. A Uniex, quando começou, eu jogava futebol, jogava no União dos Operários. A gente levava 60, 90 dias para receber o uniforme. Nossa. Era absurdo. E outra, todas as camisas eram iguais. Verdade, viu? Acompanhei tudo isso. Os times azuis e brancos, se você fosse jogar amanhã contra um outro time azul e branco, a camisa era exatamente igual, só mudava o símbolo. Não existia personalização de uniforme. E por jogar bola, eu falei: não, o dia que eu vou fazer um uniforme para o meu time jogar e vai ser do meu jeito. E foi aí que começou a brincadeira. Na verdade, começou com o Danúbio. Eu fiz um uniforme para a União dos Operários, os caras do Danúbio viram esse uniforme, se interessaram e foi meu primeiro pedido. Aí eu fiz o uniforme para o Danúbio, os caras foram campeão da Copa Kaiser, acho que em 2008. Começou com o pé direito. Começou com o pé direito. E daí foi e não parou mais. Muitas agremiações, tá aí o Brasa aí que daqui a pouco vai falar, 9 de julho, e só agremiações monstras, você sempre esteve presente, não só você, a Uniex, né? Quantos times hoje você atende? Não faço ideia, não tem como. Não tem como ter essa... Não tem como. E como funciona essa linha de personalização? Tem um departamento aqui. Dê liberdade pro que você imaginar. Eu posso mandar arte e você faz. Não, você não precisa mandar nada. Você só precisa me mandar seu símbolo e as cores. E se você não tiver símbolo, a gente vai fazer para você também. O departamento monta aqui, né? Tem uma outra particularidade da Uniex que muitas pessoas não conhecem. Eu lembro que eu era pai fresco, né? E tinha um programa que passava que chamava Los Angeles Inc., que era um estúdio de tatuagem, que a pessoa entrava e falava assim: eu quero fazer uma tatuagem, eu quero fazer uma homenagem a meu pai que morreu na guerra, e ele gostava de violino. E aí a pessoa saía, o cara falava assim: volta daqui 20 minutos que eu vou fazer um desenho para você. E o cara voltava depois de 20 minutos, isso surpreendia, porque o artista criava uma arte baseada naquele briefing que ele recebeu,
e o cara era surpreendido e eu queria replicar esse mesmo sentimento. Quando a Uniex começou desse jeito. A gente não deixava as pessoas verem o que a gente estava criando. A gente pegava o briefing e virava a tela, e de vez em quando a gente até brinca lá embaixo. A gente faz exatamente isso. A gente colhe o briefing, faz a criação e de repente vira pro cara e a gente fica olhando a expressão com que ele recebe aquilo. É muito legal, é muito gratificante. Então vou resumir você. Você não é um sonhador, você é um empreendedor que realiza sonhos de pessoas. Também. Acho que é melhor. Eu sou um sonhador que realiza sonhos. Então. É isso aí. Que viabiliza sonhos. Fala um pouquinho das franquias, cara. Quantas franquias? Como surge a ideia de franquia? Como funciona para ter uma franquia? A Uniex, ela tem uma mania de grandeza muito grande. A gente pensa grande. Tem que ser assim, cara. Tudo a gente pensa grande. Então, foi a primeira empresa desse segmento a ter departamento de marketing, foi a primeira empresa desse segmento a ter franquia, foi a primeira empresa desse segmento a ter equipe de campo, a ter carro personalizado, a ter inflável na beira do campo. A gente pensa grande. E o lance da franquia não foi diferente. A gente queria replicar a experiência em outros lugares e precisou de braços. E a gente foi aglutinando essas pessoas que tinham o perfil. E tá aí uma outra característica da Uniex: os nossos franqueados, 90% saíram daqui de dentro, eram ajudantes gerais, eram vendedores, que as pessoas vão crescendo e o último estágio é sair para sua própria unidade. A ideia é expandir. A ideia, a gente está expandindo muito e o céu é o limite para a Uniex. Que legal. Saber disso. Sucesso para vocês nessa caminhada. Obrigado por abrir a porta aqui para a gente. São sempre muito bem-vindos. Espero que a gente tenha a oportunidade de conhecer também a Vila Isabel lá, fazer um trabalho bacana. E vamos junto, cara. Vamos realizar sonhos aí. Somos sonhadores também. Sim. Começamos agora e, se Deus quiser, teremos boa sorte para vocês. Fala bem. Pela estrutura aí, vão longe, viu? Isso aí. Vem com a gente. Um grande abraço aí pro pessoal. Tamo junto, Renatão. Obrigado aí. Tamo junto. Meu parceiro Teta. Obrigado, Maurão. Valeu. Obrigado, rapaziada. Boa. Renatão. Nós. Obrigado aí pela força, pela moral. Boa. Rapaziada, vamos dar continuidade aqui. Estamos agora com o Brasa, do 9 de julho. Vamos conhecer um pouquinho da história, que a história é longa. Brasa, satisfação ter você aqui, irmão. Satisfação é toda nossa. Primeiro, boa noite a todos. Agradecer mais uma vez, porque sempre que a Uniex tem alguma coisa, sempre tem na lembrança o 9 de julho. Porque essa parceria aqui, ela não é só simbólica, ela é muito residente. Já que você falou da parceria, você vai ter que contar como começou essa parceria aí, irmão. Vamos ver se ele lembra. Vamos ver se ele lembra a primeira. Vamos ver se ele lembra. O primeiro contato? O primeiro contato. O primeiro contato, se eu não me engano, foi na Arena, na final da Kaiser. Tá vendo? Já tá de chapéu. Segunda tentativa. Não. As conversas começaram, mas para mim o que é simbólico é que desde 2014, mas na verdade em 2013, né? Se consolidou em 2014, nós tínhamos um compromisso até o final da Copa Kaiser, que sempre foi, inclusive, uma das identidades que a gente tem com a Uniex, uma coisa que depois de velho, já não é tão distante que eu sou velho, mas a gente aprendeu muita coisa sobre parceria com o Renato. Essa semana eu estava conversando com o atual comando do NOF, que no caso o Digo, o Cabelo, Digão, e a gente falando abraço. Ele falando sobre parceria. O Cabelo, quando assistir isso daqui, vai lembrar que é o seguinte: eu falei muito, que aprendi muito sobre parceria com o Uniex, na pessoa do Renato. É uma parceria antiga, né? Essa amizade Mas eu acho que ele não respondeu. Como é que começou aí, Renatão? Você falou que ele tá de chapéu. Vai dar mais uma chance, conta essa história aí, vai. Vou falar, vou ajudar o veinho. Ajuda A idade dele não tá ajudando. Ajuda ele. Cara, a gente teve uma reunião lá em cima da sede do Palmeirinha, lá no Paraisópolis. A gente chegou com medo do cacete dos caras, que falou: mano, esses caras são muito pesados, não vão dar uma moral pra gente. E receberam a gente muito bem. Falei: meu, eu queria mostrar o trabalho pra vocês. Estava o Brasa, o finado presidente Pitu, um grande parceiro. E os caras receberam a gente muito bem. Falou: meu,
9 de julho tem contrato, antes de acabar o contrato a gente não fala com ninguém, mas, porra, muito legal vocês terem procurado. Essa conversa, sem interromper, mas já interrompendo, mas essa conversa, esse contrato vinha através da minha palavra. Sim. O Pitu tinha chegado àquele finzinho de caminhada Sim. naquele ano. E esse contrato, esse tipo de parceria, esse tipo de compromisso já existia comigo. Eu tinha firmado esse compromisso na ocasião. Por isso, para mim é muito emblemático esse fato de a gente esperar o final da Kaiser com quem a gente tinha um compromisso para então assumir. 2014. Esse papo foi no final de 2013. Na Copa da Paz. Copa da Paz, final de 2013. Que nós somos finalistas. Foi o primeiro contato com o 9 de julho, né? Na fase final ali da Copa da Paz no Paraíso. Já existia esse compromisso firmado. Pela segunda vez nós estávamos chegando numa final de uma Copa tão importante como era a Copa da Paz. E foram campeões esse ano? Não. Nós chegamos no final em 2014 e 2015. Mas nós estávamos na semifinal em 2015. E aí a gente esperou, ficou quietinho lá, esperamos uns 4 meses. E chegou a final, a gente nem imaginava que o 9 de julho ia chegar na final da última Copa Kaiser. E o 9 de julho chegou, cara. E a Uniex foi muito audaciosa. A Uniex chegou lá com 3 camisetas, com a estrela de campeão. Eles nem tinham ganho o jogo. Exatamente. Eu peguei e dei uma camisa para cada um deles. Na saída do túnel. Antes do jogo. Para o time entrar em campo. Falei, o pessoal que a final foi contra o Leões da Jolândia, Nilton, que não fique bravo comigo, mas eu já sabia. Aí eu fiz uma camisa pro Brás, uma camisa na época era o Pitu, e fiz mais umas 3 camisas. Afanásio. E a gente deu as camisas e os caras guardaram. Acabou o jogo, eles foram campeões. Brotou a camisa da Uniex, os caras, com a estrelona dourada de campeão. E isso foi emblemático, que era uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Cara, foi do cacete, que a gente perguntou qual é o seu santo devoto. Um era São Jorge, o outro era Nossa Senhora Aparecida. A gente fez uma camisa para cada um deles. A imagem que tem na sede de com a imagem e a estrela. A do Pitu, se eu não me engano, era São Jorge. Fizemos uma camisa para ele com o São Jorge e o símbolo do 9 com a estrela de campeão da casa. Olha, bacana, hein? Saiu na frente, hein? Foi muito legal. Apostou no time certo. Uma semana depois foi a reunião. A gente fez uma reunião lá perto da sede do 9 e tipo assim, os caras falaram, mano, vocês não acham que vocês são muito ousados, não? Como é que você já... Porra, e a gente acabou ganhando os caras nesse dia. E a parceria foi daí, cara. Começou dessa forma, a gente apostando, acreditando bastante, que a gente podia ter feito isso com outro time. Sim, mas a gente acreditava. A gente se lembra muito e pede essa permissão ao Nilton, do Leões da Jolândia, porque eram os atuais campeões. E era um Eles monstro. já haviam sido campeões em 2013. Nós chegamos pela primeira vez em uma final de Copa Kaiser contra os atuais campeões. Que era um time absurdo. Era absurdo o time do Leão. Era pra ele ter feito o contrário, né? Exatamente. Mas se fosse, mas eu acho que ele já é um cara visionário. Além de sonhador, é um visionário. É um visionário. Foi bem bacana, foi bem interessante. Então, emblemática, por isso isso daí para mim tem uma relevância muito grande. Essa parceria daí em diante, é simples. Passou o Pitu, passou tudo. Mais uma prova de parceria que foi muito grande na passagem do Pitu, por parte do Renato. A gente para quem acompanha a VAR já sabe o que sucedeu depois disso, os torneios que nós chegamos e a forma como nós fomos representados pela Uniex nesses torneios. Então, isso próximo da passagem, em termos de comemoração, em termos de celebração pela vida e pela passagem do Pitu. Então, essa parceria se perpetua até agora de uma maneira que, para mim, é difícil até falar. Que bacana. Sinceramente. É uma história bem bacana. Eu nem chamo mais de parceria, cara. São amigos. Uma irmandade. Muito legal. Virou. Durante muitos anos, quem visitasse ou a matriz da Uniex ou qualquer unidade da Uniex, a primeira camisa que veria na entrada era do 9 de julho. E tem até hoje. Uma homenagem ao finado Pitu, que era um grande amigo. Essa camisa é tão emblemática da Emblemática, camisa histórica. E como é que está a questão da 9 de julho lá em relação às festas, aos eventos? Conta um pouquinho pra gente isso daí. Essa conquista da Kaiser foi
exatamente no sexagenário da 9. Nós tínhamos nossas participações em Copa Kaiser. O 9 sempre foi um time glorioso, vitorioso em vários títulos, em Copa da Cidade, em Copa Vitor Sapienza, em Jogos da Cidade, em vários títulos nós fomos. Só que nossa caminhada em Copa Kaiser, ela se findava muito na terceira fase. Nós não éramos um time que tinha um histórico de brigar ali pelo título. De chegar em Copa Kaiser. Quando chegou nessa data de 60 anos, eu lembro como se fosse hoje que o Afanásio falou, no ano que nós vamos comemorar 60 anos do 9, é a última Copa Kaiser, porque seria a nossa última chance de conquistar uma Copa Kaiser, nós vamos levantar ela. E fizemos todo o trabalho, fomos agraciados com as parcerias, agraciados com muita gente que confiou no projeto e levantamos essa Copa. Que legal. Mas esse título, que é a cereja do bolo de qualquer time da Vargem, esse título, nós tivemos a honra de ganhar o último e esse título acho que ninguém mais levanta, né? Não, acho que quem tem. Quem tem. Ficou marcado, né? De lá veio o assédio, né? E para manter aquela galera que jogava lá, com assédio de outros times, como é que funciona isso aí? O 9, vou até me meter aqui, o 9, esse foi o primeiro título de uma fase muito vitoriosa no 9. O 9 conseguiu um feito muito difícil, que foi manter a base. Na verdade, não manteve o time, porque ele melhorou para os próximos anos. A diretoria ali se empolgou muito e, dali o 9 virou um monstro. Já era um time gigante, mas daquele título da Kaiser virou o bicho-papão. Explodiu. Ali foi um divisor de água. Deu quase um quadriênio, mas vamos pôr lá um triênio que foi de muitas conquistas e muitas finais, principalmente finais. Conquistas nós tivemos de 2014 a 2016, nesse triênio, em particular, nós tivemos 6 conquistas de 13 finais. 6 conquistas de 13 finais, bastante coisa. Mas 13 finais em 3 anos? 13 finais é bastante. Sendo que a primeira final que nós perdemos... É um time que estava ali sempre brigando mesmo. Teta, que acabou de levantar daqui, a primeira foi o vice pro Jaqueline na Copa... ainda não era a Copa do Guzar, era a Copa Vila Isabel, final de 2013. Daí em diante, nós levantamos inúmeros títulos e chegamos na final de praticamente a mesma quantidade do que levantamos. Porque, na verdade, para quem conhece a Várzea e para quem vive esse mundo, sabe que a final o difícil é chegar na final, né? Quem gosta de história da Várzea, tem uma história muito legal da Várzea, que era um misto de medo, desespero. Aconteceu, o 9 de julho veio para a Uniex e o Brasa, sempre muito supersticioso, o Pitu, que era o outro presidente do 9, todo mundo muito supersticioso. E o 9 tinha sido campeão da Kaiser com uma outra camisa, com uma outra fornecedora de material esportivo. E o 9 chegou em 3 finais seguidas, perdeu 2 com a camisa da Uniex, depois que a gente fechou a parceria. E eu me lembro, quando perdeu a segunda final, o presidente virou para mim e falou assim, se eu perder mais uma final com a camisa da Uniex, eu vou pôr você para correr daqui na bala. O papo foi esse mesmo? Esse. Aí eu falei, fudeu. A camisa virou jogador lá, né? Me lembro, como se fosse hoje também, foi, o 9 chegou na final da Copa Secap, né, Brasil? Sim. Lá no estádio de Guarulhos. Cara, uma festa linda. Porra. Pousou um helicóptero no meio do campo, coisa linda. Mano, fizeram uma festa absurda. E eu falei, o 9 tem que ser campeão hoje. O 9 tem que ser campeão, porque meu pescoço dá prêmio. O 9 saiu ganhando o jogo de 2-0. Eu falei, acabou a zica, vai tomar. Porra, chupa! Eu virava pra ele no meio da torcida, eu falei, chupa! Você vai ter que me engolir mais 20 anos. Calma que a história... Os caras foram lá e empataram o jogo 2-2. Ele, da mesma forma que eu olhava pra ele, eu falava, chupa! Ele começou a olhar pra mim, eu falei, eu não acredito.
Contra quem era essa final? Vocês acham? Garotos do América lá Jogo de... pegado, Jogo pegado. Era, Fizeram uma união de 2 times lá de Guarulhos. essa Copa é a mais tradicional de Guarulhos, de muitos anos, e nenhum time levantou o bi. Somente 9 de julho. Viu a briga que era, né? Cara, E chegamos ao tri, e perdemos o tri. Seríamos eles... Cala a boca, tá se metendo aí, gordo. Eu me lembro, e aí foi pros pênaltis, cara. E tinha um goleiro. 2x2 pênaltis. 2x2 pros pênaltis. Eu falei, não, meu problema. Eu tava com medo de tomar um apanhar na torcida, porque eu virei o pé frio. E eu me lembro, estádio lotado, cara, lotado. Aí o goleiro, Júlio César, um grande amigo, abraço pro Júlio. Didão, Fechou. monstro, não. Eu falei, mano, se esse cara pegar os pênaltis e o Nova for campeão, amanhã tem 100 camisas com o nome dele, que não era comum. Ninguém fazia camisa do goleiro do 9. Eu falei, amanhã tem 100 camisas com o nome dele eu vou doar essas camisas amanhã lá na ferradura. Caralho, ele pegou os 3 primeiros pênaltis. Você tá mal, o cara salvou a minha pele. Ele não sabe dessa história, eu tô aqui dizendo, eu acho que eu só tô vivo hoje por sua causa, viu, Dida? As camisas chegaram? Chegou pro 9. Chegou pro 9. Pede um salário, irmão. É a Você vida tá do maluco? cara. Porra, essa história, poucas pessoas sabem. Essa história é emblemática. Caraca, e deu certo Deu mesmo, certo. você prometeu. Só que daí pra frente o 9, Deslanchou. como ele disse, chegou em 13 finais, levantou 6. Mas as 3 primeiras perdeu. Sim. Porra, aí depois foi umas 5 seguidas, aí depois entre uma e outra, né? A última de 2016 da Copa da Paz. Essa foi. A última foi 2016. Essa foi. Essa Copa nós chegamos em 3 edições seguidas. Das 3 edições seguidas, nós perdemos o primeiro jogo da primeira edição. Nas outras, nós não perdemos um jogo, perdemos a final em 2015, em 2014. Perderam Perdemos a invicto. final nos Perderam pênaltis. pênaltis. Perdemos pro Corrião. Corrião. Segundo ano, a campanha inteira, Invicto. invicto, perdemos a final pro Palmeirinha. Nos pênaltis também. Nos Palmeirinha. pênaltis. Que zica, hein? A terceiro ano em seguida. que Contra a o Copa- Brasília. É uma das Copas mais charmosas de São Paulo. Diga-se de passagem. Um abraço pro Parceiro Bruno, meu nosso. parceiro, Chiquinho, Parceiro Fumaça, Chiquinho. rapaziada lá. Bruno, sem palavras. Chegamos na final e ganhamos nos pênaltis. Do Brasília, que era o Brasília, bicho papão. exatamente. Era o maior investimento Mas da ele- Várzea naquela Foram época. 3 finais nos pênaltis seguidos. 3 finais dos pênaltis seguidos. Nós fomos vice 2 anos e ganhamos a terceira edição. Chegamos ao final e perdemos nos pênaltis 2 e ganhamos a terceira nos pênaltis. Aí de você chegou a fazer uma campanha Você de falou perder os isso, pênaltis. time. Aliás, no ano que tínhamos perdido. No ano da morte do Pitu. Pitu, mano, foi. Você falou investimento. Como que é o investimento hoje num time de várzea, cara? Porque a gente dificilmente vê patrocinadores ali. Como que funciona? Como que a gente pode apoiar? Como que funciona hoje para uma diretoria manter aquele jogador ali para estar ali sofrendo assédio, ainda mais vocês que Aí, são multicampeões? Se vira aí, Brasil. Agora você vai querer Agora eu quero saber. Assunto ó. embaçado. Passa a receita do bolo Quer aí, voltar chefe. para os pênaltis? Primeiro a gente tem que lembrar que é o seguinte. O êxodo agora é o contrário. Mais difícil, de muitos anos para cá, mais difícil sair um jogador da várzea para o profissional do que retornar do profissional para a várzea. Hoje está acontecendo o contrário, né? Hoje não. A gente está falando de 6 anos, 7 anos para cá. É muito mais. Um profissional se sente muito mais seguro jogando na várzea do que disputando um sul-mato-grossense, um paraibano, um campeonato potiguar, que no caso seria de 3 meses. Muitos casos que a gente ouve que recebe o primeiro mês e olha lá. Se não se machucar e não ficar esquecido lá, pro fundão a gente está falando de campeonatos, campeonatos estaduais. Mas isso não quer dizer que é o seguinte, que aqui em São Paulo não existe isso em A3, em A2, Sim. certo? Mas vamos lá. Hoje um cara se sente muito mais seguro jogando na várzea, muitas das vezes conquistando um emprego através, muitas das vezes conquistando um emprego através desse time de várzea, na diretoria conquistando um emprego e tal, e ali exercendo o futebol
nos finais de semana do que correr esse risco de sair de São Paulo, ter que deixar a família aqui para poder ir para um palco muito distante e sem segurança nenhuma. Então, muito mais a gente tem profissionais, ex-profissionais ou profissionais já em fim de carreira, jogando futebol varziano. Isso onerou muito a gente. Qual que é o próximo campeonato que tem agora? Tem muito campeonato na Várzea, cara. Toda semana. 9 de julho vai participar agora. Qual que é o próximo? O próximo agora é a Comercial, a Copa Comercial, que também é parceiro da Uniex e tal. E começa com o início de agosto agora. E provavelmente já fui enquadrado Ao vivo aqui, certo? Muito provavelmente a gente vai estar mais uma vez tendo a honra, não é participar, tendo a honra de ser convidado para a Copa do Busão, que é a partilheira. É um nível. A partilheira, está lá na partilheira mais alta, né? Legal, cara. Muita história, né? Pô. Mas não falou como é que faz para manter o time. Acho que é melhor mudar de assunto. Não, pula. É um assunto delicado, eu vou falar. Cara, é o seguinte, a essência da Várzea é o mercadinho da quebrada, é a empresa da quebrada, é a farmácia da quebrada. Obrigado, Renato. Só que é o Você ajudou seguinte, bastante. hoje o desejo das pessoas de ganharem uma Copa como a Copa do Busão, o status para um time ganhar a Copa do Busão, fazem com que as pessoas não tenham limite de investimento. Sim. E, cara, os caras gastam... Sim, até por conta da visibilidade. Da visibilidade. Né? É uma vitrine muito especial. Até porque ser aquele campeão de uma menor Copa que dessa. não tem possibilidade de fazer um anúncio num clube grande ou numa televisão, ele tem a oportunidade de apoiar também o esporte, apoiar as pessoas mas da comunidade. o que acontece é, a conta hoje não fecha mais. Exatamente. Os caras gastam mais dinheiro do que o valor do prêmio, Se porque não o for- muito importante é o status de ser campeão. Exatamente. Se não Campeão for da abaixar- Copa 9 de Julho, acabou de acontecer a final da Copa de Julho, uma festa incrível, né? O cara quer ser campeão, ele quer ter uma estrelinha lá de, ó, essa estrela aqui, ó, eu fui campeão da Copa 9 de Julho. Entendeu? E o cara quer. Mas peraí, o prêmio foi 100, você gastou 120? Mas eu ganhei. Você tem? Exatamente. Você tem? Eu tenho. Você não tem? Eu tenho. Esse tipo de coisa é o seguinte, muitos dos times que entram na Copa 9 de Julho, eu tive a oportunidade de reparar isso esse ano. Muitos nem perguntam qual vai ser a premiação. Eles querem saber da Copa. Eu tive a oportunidade de ver uma final na Zona Leste de uma Copa há uns dias atrás. A maior vitrine que tinha lá, para quem se aproximava da arena, era um ônibus adesivado Copa do Busão na rua de cima. Pra quem ganha isso aí... Entendeu? louco. Para quem chegava lá em Contínuo, Continua, lá e tal. Primeiro, para quem chegava nessa arena, ali se reuniu nada, umas 5, 6, 7 mil pessoas. O ônibus é o troféu. Exatamente. Imagina o cara ganhar um ônibus. Imagina. Exatamente. E desfilar em cima do troféu. Aquilo ó. ali- Não, Imagina. Isso aí Não são tem poucos, preço. né? Então- Brasa, Renato, mais uma vez, agradecer a presença aí do Brasa, complementou, contando um pouquinho da história do 9 de julho. Papo bom, Papo passou bom, rápido, passa hein? rápido. Infelizmente, Cara, nós tem temos um muita tempo história. cronometrado. Tem muita história para contar. Teremos a oportunidade de conhecer em breve aí mais algumas outras coisas aí. Então, vou deixar um abraço em nome aí da Falamen Extremo, para a família lá do 9 de julho. Renato, que já está com a gente aqui também. Só Fazemos parte da agradecer, família da a Uniex. satisfação é Vamos enorme. embora. Vem com a gente, rapaziada. Alô, galera. Tô aqui com o Dedê ou Dedé? Dedê. E grande Vitão, marketing da Uniex. Dedê, a gente sabe aqui, franqueado Uniex, Suzano, ex-gerente aqui da área. Então, dois parceiros de longa data, ele e Vitão, um do lado do outro aí para contar mais da história desses dois caras que estão ali no topo da cadeia, comandando a empresa também, um na parte de marketing, outro na parte dos franqueados. Vamos começar pelo Dedê, né? Vamos, começar Dedê ou pelo Dedé? Dedê. Dedê. Vamos. Dedê, conta aí como é que você chegou na Uniex e hoje assumiu a franquia lá de Suzano, né? Conta pra gente. Pô, cheguei na Uniex aí há uns 5, 6 anos atrás, por um convite de um grande parceiro meu, Malavéia, tá? Malavéia? Malavéia, o pessoal da Várzea Não é ele, inteira. Não. A Várzea inteira
conhece o Malavéia. O Malavéia é um dos caras mais sensacionais que eu conheci na vida. Tem uma grande história dele, que ele é um cara que ele perdeu, se eu não me engano, um rim jogando bola. Porra. Ele tomou uma trombada normal de jogo, ele perdeu um rim, foi pro hospital com pressão zero. Foi uma trombada normal, né, irmão? Pelo amor de Deus, o Então, cara perdeu mas um rim. todo mundo falou que foi uma coisa normal, não foi nada. E ele, Contato mano, normal. passou mal, começou a vomitar sangue, foi pro hospital às pressas, perdeu um rim. Cara, que história. Ele nasceu de novo. E há 5, 6 anos atrás a gente jogava bola, nós de Ouro. O Malavéia me conhece há muitos anos, que eu tinha um time lá pro lado do Pantanal, do Itaim Paulista. Você é daquela quebrada lá. Eu sou daquela quebrada, nascido e criado ali nas regiões do Itaim Paulista, Ais de Ouro, Zona grande Leste, Ais de Ouro, gigante Ais de Ouro, Zona Leste, Pantanal do Itaim Paulista. Bati uma bola lá nessa época. Eu fui goleiro, né? Na época que eu jogava era goleiro. O pessoal falava que eu era bom. Será? E eu prefiro acreditar que eu era bom. Pegador de pênalti dos bons. Ó, aí sim, hein? E lá eu tinha um time que era o Esquadrão do Pantanal. E a gente tinha essa amizade mesmo, de Jardim Noêmia, Pantanal, Jardim Helena, Vila Mara. E aí o Mala, eu comprava na época, eu era cliente da Uniex. Comprava com o Diego na época. E aí o Mala tinha uma amizade com o Renato, eu não tinha uma amizade com o Renato, não tinha um conhecimento, eu vinha aqui na loja e tal. E aí o Mala foi e falou, mano, tá precisando de vendedor. Eu tava fazendo uns bicos numa empresa também de material esportivo. E eu era muito conhecido no meio, né? Tive uma amizade por jogar, por fazer parte, ser técnico, fui técnico de alguns times, de alguns campeonatos. Então eu tinha uma amizade com o pessoal do Amigos da Várzea, que hoje ainda tem o Amigos da Várzea, puxado pelo Nivaldo. O que é o Amigos da Várzea? É uma galera em peso de todas as regiões de São Paulo que se encontram no final de semana para fazer aquela resenha, aquele futebolzinho. Depois o churrasco com as nega véia, com o filho. Cara, Pagode rolando, churrasco. evento Pô, legal. excepcional. O Nivaldo Acontece Pro, ainda isso aí. Acontece. Vai ter um próximo dia 7 de setembro no campo do Represa Nova, lá na Zona Sul. Então todo mundo tem que colaborar com um valor simbólico para ir pro churrasco. Tá vendo, irmão? Isso é bom. Isso Cara, é bom. dinheirinho Qual você que é a quiser ir, brincadeira? ó. Vintão chega ou não? 40. Quarentinha, Meu, boa. churrasco é top. Você sai de, Começa cedo e vai o dia você inteiro. sai de lá ruim, velho. Sai de lá. Bebe e come à vontade. Esse cara que me chama pra um churrasco, só tem osso, irmão. Aí Só não. tem Não é, osso. cara, que ele chega, sempre, ele chega no final da festa, irmão. O churrasco vai começar meio-dia. Ele acha que é meia-noite, mano. E aí nesse É, Amigos da rapaziada, Várzea, né? e nesse Amigos da Várzea engloba praticamente os times todos, todas as quebradas mesmo, as diretorias. E eu, por ter esse conhecimento, o Mala falou, Dedê, mano, o Renato lá na Uniex tá precisando de um vendedor, cara. Legal. E você tem um perfil. E eu sempre tive esse Já conhecia a Uniex, qualidade Já do conhecia a material. qualidade, a Uniex, desde aquela época, eu tô falando isso de 6 anos, mas a Uniex tem 12. Sim. Já era Nike da Várzea, entendeu? Pô, eu fazia material do meu time. Eu falei, não, eu vou, né, mano? Troquei um papo com o Renato, mano, foi papo de 2 minutos. E aí, você quer? Não tem esse negócio de entrevista, vou ver seus antecedentes Vai, criminais. Não, você quer? Quero. Que eu tenho pra oferecer isso. Eu falei, demorou, vamos pra cima. Pronto, no outro dia eu já tava trampando. E nessa época eu trampava em 2 empregos, era o Július. Eu trampava com promoção e tinha o meu trampo fora que fazia também uniforme. Você ficava fixo aqui. Ou não, era vendedor externo? Não, eu trampei primeiro na promoção. Quando eu recebi essa proposta de vir, que o Renato cobriu, né? Aí eu trampei fixo na loja. Aí, pô, só tinha os fera, só os camisa 10 vendedor. Já tava né? nessa época? Não, Não, cheguei depois. Chegou depois. Só tinha craque, velho. Só vendedor pica. Tinha Caio, vovó, tinha Gui, tinha Diego, tinha Luz. Mano, só os fera. Ah, A maioria, alguns são franqueados hoje também. naquela época, acho que todos são franqueados. Só pra você ter uma A noção. maioria dos vendedores viraram Meu, franqueado. era uma safra que eu vou falar pra você, só leão, mano. A Uniex só tinha leão. Competição pra bater a meta. Nossa, velho. Cliente, filho, era sagrado. Não mexe, não atravessa meu cliente. Não. Não mexe na minha gaveta, né? Só leão. Eu aprendi com os craques. Tinha os caras que tudo era envolvido na bola, todos. Tinha jogador, tinha diretor. Então a linguagem da Uniex sempre foi a várzea. Nunca foi bagulho de profissional, mano. Nunca. Nunca teve. Tinha treta de Corinthians, São Paulo tinha, mas várzea era. Nossa, era o dia inteiro. E os clientes vinham por causa da resenha também, mano. Nós ficávamos o dia inteiro. Resenhando, Nossa, futebol. final de semana tinha campeonato, na semana inteira o Uniex era resenha de futebol. Então imagine você trampar num local onde você fala a língua do trampo e só resenha. Mano,
Eu falei, você é louco, eu tô em casa. E aí, parça, eu fui me virando e me destacando, pá. E aí teve a oportunidade, né? Foi passando, o gerente foi subindo, o gerente foi indo embora, tal. Aí teve a oportunidade, o Renato falou, mano, você vai assumir a subgerência. E eu assumi a subgerência porque o pessoal, os vendedores falaram, não, quem tem que assumir é o DD, porque o Renato fez uma reunião com todo mundo. Entre vocês, ver quem vai subir para subgerente. O gerente era o Jacó. Aí o pessoal todo falou, não, quem tem que subir é o Gordão, todo mundo falou DD, foi unânime. Aí comecei, pá. Aí começou a abrir o quê? Franquia. No que começou a abrir franquia, o Jacó subiu para ser supervisor. A franquia começou a abrir faz quanto tempo? 2017, né? A primeira foi Tabuão, do Kleber. Acho que o Tabuão deve ter uns 4, 5 anos. 5 anos. Mas qual que era a ideia de trazer a franquia? O que a franquia hoje faz para a Uniex? O que a franquia faz? A ideia do Renato, eu posso falar isso como propriedade, porque eu participei muito das ideias aqui nessa sala. E na época na outra loja, também numa sala menor que essa, mas as ideias sempre foram as mesmas. É levar a Uniex para a periferia, levar a Uniex para o cliente que não tenha condições de atravessar a cidade. Uma base de contato lá. Isso, levar ela para perto do público. Dar o quê? Comodidade para o público. Então, não posso colocar um cliente lá da Boimirim atravessar São Paulo para vir para cá. Não, vou levar até lá. Levou comunidade para comunidade. Levou comunidade. E o respaldo da fábrica todo aqui. Todo aqui. Aí você vê onde que está a ideia. Eu centralizo a minha fábrica para poder expandir o meu negócio. Então, a ideia do Renato, vocês falaram aqui, pô, é visionário. Eu nunca vi um cara igual. Nunca vi um cara igual. Tanto que nossas franquias hoje, inclusive a do DD, se você for ver a localização, falei, a sua perto do metrô lá, como que é da estação? Do trem. 3 minutos. Sempre muito bem localizado. Sempre. E tem isso. A gente não pensa a franquia que você tem um carro. Nós pensa que você vai de condução, parceiro. Ou tem que ter um terminal de trem, ou de metrô, ou de ônibus. Onde tem um fluxo legal. Exato, porque a localização tem que ser boa. Entendeu? Até a nossa matriz aqui. E aí o franqueado hoje ele conta com uma equipe de quantas pessoas, mais ou menos? O certo é assim, ó. É um caixa, o arte finalista e o vendedor. Certo. Esse é o padrão. Esse é o formato. Esse é o formato. 3 pessoas. Isso. E o Renato sempre fez o formato, o desenho da franquia para a família. Você vai colocar o seu filho, a sua esposa no caixa e você de legal. Tem isso. Tem isso. Se você senta para falar de franquia com o Renato, ele fala. Então lá na sua trabalha você? Eu, minha filha. Sua filha. E aí eu tenho uma menina de bacana, arte finalista, entendeu? Então uma coisa é sempre muito bem desenhada. Quem segue esse padrão é sucesso. Porque 100% do que entra está dentro de casa. E o marketing te ajuda? Se não ajudar, irmão. Mas depende muito. Se não ajudar, não vende. Porque assim, eu tenho uma veia de marketing porque eu trabalhei muito tempo aqui. Claro. Mas tem situações que eu sou brecado. Que eu sou... Não é brecado, sou verde ainda. Não tenho aquele conhecimento de como divulgar. Sim. Eu preciso dos caras. Eles sabem como é que vai. Qual que é o foco da Uniex voltado para o marketing? Só focando nesse assunto, o DD hoje ele não está mais tão presente aqui na nossa matriz, né? Mas desde quando eu entrei, a pessoa que puxava o bonde assim, do marketing era o DD. Então, muito do que a gente é hoje... É sequência do trabalho dele. Já tem essa visão. Mas hoje o foco é mais marketing digital? O que é mídia? Então, hoje o nosso e-commerce hoje está muito forte, né? Aqui na Uniex. E a gente quer expandir cada vez mais. Perfeito. Mas a gente trabalha com o fortalecimento da marca. Certo? Então, a gente está todo final de semana nos campos, fazendo contato direto com os clientes. Quem não é cliente, a gente tenta trazer para cá, fala as vantagens da Uniex. Isso é um trabalho mais presencial, né? Uma coisa que eu percebi dentro da Uniex, me corrija se eu estiver errado, tá, por favor. Eu percebo que a Uniex tem um tamanho padrão da marca dela dentro das camisas. E percebi que vocês não diminuem ou aumentam podem já vi casos um pouco maior nas costas, mas eu vi que vocês têm um padrão. Isso já vem de uma filosofia de vocês de marketing, é essa a ideia mesmo? Vocês pensam em... Tem uma história muito legal que o Renato fala. A gente tem cliente que fala, pô, dá para tirar o símbolo da Uniex, ou diminuir. Cara, se você for na Nike, você consegue tirar o símbolo da Nike? Claro que não. Não. Aí o cliente vai falar, mas vocês não são a Nike. Mas se a gente quer ser a Nike um dia, a gente tem que começar do jeito certo.
Então a gente não pode mudar o nosso padrão, o nosso DNA Uniex, né, Dedê? Que o Renato gosta de falar. Então, cara, o padrão é esse, que é o Uniex no peito, Uniex no peito, Uniex no peito. Não muda nem o local. É, o local nem tá. porque assim, se você tá vindo procurar o Uniex, alguma indicação você teve. Perfeito. Ninguém vem, o que é o Uniex? Não, o pessoal já vem sabendo o que é o Uniex. Então eu tenho a garantia desse produto. A garantia desse produto é o meu símbolo, é a minha marca. Isso aqui não é um símbolo, isso aí é uma história que tem. Então eu não vou deixar tirar a minha história da minha camisa. Claro. Entendeu? Porque se a camisa for bonita, todo mundo gostar, vai saber quem fez. Isso é legal. Da mesma forma, a gente não quer saber só do bonito. A gente quer saber o que a gente fez de feio. O bonito é a nossa obrigação, mano. Mas não tem mais o que... A gente entregar o melhor para o cliente é a minha obrigação. Eu quero saber o que eu não estou entregando para o meu cliente. Aí eu vou saber, o símbolo da Uniex. Se tiver uma roda de 10, um tiver zoado, os outros não vão falar, mano, é Uniex, não vem não. Vai lá, conversa, porque a gente segue isso à risca, entendeu? É por isso que você fez muita gente chorar na Varsa? Essa é resenha do Renato. Não, você vai ter que contar pro Flamengo. Não, você vai contar pro Flamengo. Essa é resenha do Renato. Contar uma história só. Não, vamos lá. É porque assim, esse ano eu fui técnico de vários times na Varsa. Juiz. Não, Técnico de professor. Técnico. Inclusive do 9 de julho. Tá. Eu fui técnico do 9 numa Copa Martins Neto. Olha, E assim, técnico, hein? não, e no 9 de julho então, filho. Você é técnico de vários. Não coloca pra jogar não com o couro come. Não, sabe, Você tem uma pó de nego ali querendo jogar. não, mas a enchendo o questão saco. não é isso, o jogador entende. Tem respeito nesses times. O jogador não é perna não, filho. Não é profissional que o jogador quer meter a perna não. Lá tem que respeitar. Mas o problema é a torcida, filho. A torcida tá acostumada com o título. Não tem, você tá no 9 de julho. Você tá no 9 de julho, o mínimo que você tem que dar é um título. Ponto. Tem que trazer o caneco. É o mínimo. E aí tem uma história interessante com o time vem que tem lá de Guarulhos. Nós tava na Copa Negritude, mano. E aí o Renato foi nesse dia. Bendito dia pro Renato ir. Tinha torcida. né? Puta que eu pariu, mano. Chato, mano. Aí tinha a torcida lá fora e tal. E o time tava assim, nós estávamos no começo do trabalho, nós estávamos perdendo o jogo e a molecadinha tava chorando e me xingando. Chorando, eu vou te matar, técnico, eu vou te matar. Mas qual que era a faixa etária do jogador? Não, esporte, A pô. torcida tava chorando. Mas é a torcida, é as molecadinhas, E até então, mano, é normal, pô, a torcida xingar, normal. Deixa lá fora, né? Mas os moleques chorando, o Renato gravou isso daí, ó. Soltou no grupo da empresa no outro dia. Fez os moleques chorar. Dedê fazendo a comunidade chorar, que não sei o que, mano. Mas por quê? Chorar, eles estavam chorando. Porque nós estávamos perdendo o jogo. Os moleques apaixonados, mano. Os moleques estavam perdendo o técnico, lógico. E o Renato nesse dia, mano. O Renato é mais moleque que vocês imaginam. Mais moleque. É, mano, moleque demais, mano. E ele soltou nos grupos, o Dedê fazendo a comunidade chorar. Entendeu? Pô, e aí pegou esse apelido até hoje. Não, é ele. Apelido não é ele. Até hoje, né, irmão? Não. Eu já vi que ele é o cara da bola da vez pra ser zoado aqui dentro, né? Até o tal de cabelinho aí. Foi o cabelinho que chorou. Era o torcedor lá, mano. Um abraço pessoal do Vem que tem, time grande de O Guarulhos. que representa a Uniex pra você, meu irmão? Mano, você é louco. Eu falo pro Renato, sinceramente, a Uniex mudou a minha vida, cara. Eu sei que eu tenho uma responsabilidade imensa por aquilo que eu represento, por aquilo que eu tenho que Te deram a oportunidade, você vestiu a camisa. Me deu a oportunidade. Então é assim, eu saí de vendedor, fui para subgerente, fui para gerente, hoje sou dono de uma loja. E graças a Deus, lá em Suzano, estou indo super bem. Por quê? É um trabalho que a gente leva lá, já é uma experiência que nós estamos levando. E eles dão uma liberdade para você poder criar situações ali de expansão da sua unidade. Eu brigo pra caramba, não? Então, eu brigo, não adianta. Mas você aponta que recebe. É você que está lá no dia a dia, né? Que então, sente as dores ali da comunidade. Não, tem briga porque assim, é muito padrão. A Uniex não é bagunçado. Sim. Você não pode chegar aqui e meter o pé pelas mãos, não é bagunçado. Tem comando, tem marketing. Às vezes eu faço uns bagulho que os caras falam, Dedê, mano, não é assim, truta. Você tem que pedir, pro marketing. Entendeu? Tem que pedir autorização.
E eu entendo, mas é porque eu sou muito ligado 220, eu quero ver minha marca crescendo, eu quero ver ela crescendo. Até aproveitando esse gancho aí, viu, Dedé? Em relação à franquia, sua unidade, vamos dar oportunidade agora para conhecer ainda mais a questão de marketing. Conta pra gente como é que funciona essa questão de marketing. Como que você entrou na Uniex? Cara, eu entrei, vou fazer 3 anos. O marketing ele é um dos setores mais novos, né, da Uniex. Então, quando eu entrei, ele ainda estava em processo de crescimento. Mas a gente tem 2 caras fenomenais lá na frente, que é o Wesley e o Maurão. Correu, né? O Maurão correu. Ela queria participar também. Me deixou aqui marcha, né? a responsa. Mas assim, a gente trabalha todo dia buscando sempre uma visibilidade melhor da marca. A gente faz aquele trabalho sujo, né, de procurar exatamente o que o Dedê falou. O que a gente está fazendo de errado? O que a gente pode melhorar? Então a gente está ligado 24 horas nas redes sociais. Às vezes eu estou em casa, 10 horas da noite, a gente está mandando coisa lá no grupo falando, ó, gente, tal time mandou isso. Então a gente está preocupado 100% com a imagem da marca, com a imagem da marca, que é muito importante, né? A gente sempre preza por esse símbolo aí, tá sempre limpo, né, Dedê? Como foi até comentado, né? O marketing hoje, ele é fundamental. Vocês fazem um trabalho presencial e um trabalho de campo ali, né? Sim. Indo nos campeonatos, acompanhando os festivais. Qual que é a maior dificuldade em relação às estratégias de marketing para manter a marca forte como ela se tornou? O que você encontra de dificuldade hoje? Uma questão digital, uma questão de presença em campo por conta de logística, de deslocamento? Eu acho que para nós, como empresa, é imprescindível você não estar no campo. O trabalho do campo ele é fundamental. Nas redes, às vezes rola certa dificuldade, porque nas redes você fala com todos os tipos de cliente. Desde o cliente que vai querer alguma coisa de luta. Essa semana mesmo a gente recebeu 3 lutadores querendo entrar em contato, querendo patrocínio de... É bem lembrado, né? Porque não é só futebol, né? Não é só futebol. Marketing, exato, a gente faz evento de bike também. Tá passando aí uns eventos que a gente já fez. Então você acaba atendendo todo mundo e você tem que estar 100% preparado para poder suprir as necessidades dessas pessoas. No campo você já vai sabendo meio que o que vai acontecer. Você já vai chegar e vai falar, vou falar com tal pessoa, ou tal pessoa vai me abordar, então você já vai meio preparado. Agora nas redes sociais a gente tem que estar sempre atento e ligado para conseguir suprir todas as necessidades. Não tem cara, né? Exatamente, a internet não tem cara, perfeito. Mas assim, a gente está bem com o Instagram, estamos quase batendo 70 mil seguidores, a meta até legal. E seguidores não comprados, viu? Não comprados, Falando nisso, como é que se encontra a Uniex hoje? Deixa aí, a gente vai colocar aqui na tela, mas você como cara do marketing, aí, quais as redes que... Exato, @Uniex no Instagram. Segue lá, também temos o Instagram de pesca, Uniex Fishing e Uniex Bike. Rapaziada, infelizmente nosso tempo é curto. A ideia era ficar aqui falando mais 30, 40, 2 horas, só que nós temos um tempo cronometrado. Agradecer a participação de vocês. Pudemos hoje conhecer um pouquinho mais da Uniex, a visão do franqueado, a visão do marketing, a visão do proprietário, dos parceiros. Então, para a gente foi uma oportunidade, uma satisfação tremenda. Então, de coração, agradecemos vocês aí, deixamos sucesso cada vez mais, que vocês conquistem tudo que vocês sonham aí. E vambora, mano, vambora junto, vamos produzir muita coisa. Obrigado pela recepção, né, cara? E pare de fazer a molecada chorar, meu irmão. Não tem jeito. Só finalizando a minha parte, lembrando que a Uniex hoje tem 17 franquias, 17 lojas espalhadas por São Paulo, de leste a oeste, norte a sul, começando lá em Mogi, terminando no extremo sul, tá? Tem no ABC. Vamos expandir mais, né, Vitor? Tá? Lembrando que também tem a matriz aqui no Brás e também tem um canal de e-commerce. Então, todos os canais de venda presencial online, a Uniex está aí presente para dar o melhor atendimento. Posso só deixar o telefone do e-commerce para a galera que quiser entrar em contato? É 11-95944-0187. Chama lá no Instagram, segue o Dedê também nas redes sociais. Todas as franquias da Uniex também tem rede. Então, tamo junto, rapaziada do Fala Man aí, só agradece. Sempre que quiserem voltar, as portas estão abertas. Tem que voltar. E outra coisa, é importante só para finalizar... Estamos juntos, hein, mano? Tamo junto, é isso aí, mano. Tem um sorteio, né? Só mais um adendo, para finalizar, dia 2 de setembro, nossa promoção Los Barra Brava se encerra. Nós vamos sortear aí, o ganhador vai para a Argentina. Para a Argentina? Boca na final?
Vai assistir o jogo de Boca e River. Boca e Legal, River direto da dia 2. Dia 2 é o sorteio. Tá, então, para quem quiser acompanhar, entra nas redes Na sociais. Loteria aí. Federal. O pessoal que tá com o cupom aí. aí, ó, comprou nas lojas da Uniex a partir de R$1.000 tem direito ao cupom. Dia 2/9 pela Loteria Federal. Acompanhe. Vai sair ao vivo. Vamos ligar ao vivo pro pessoal aí que ganhou, né? Direito a um acompanhante. Tamo junto. E eu vou torcer muito para que seja pra Suzano. E ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo. Dá Participe tempo. você E até também. o final desse mês ainda dá tempo. Vamos que vamos. Boa. Obrigado, gente. Valeu, gente.